Encarar o tratamento para a doença, muitas vezes, não é uma tarefa fácil. Envolve não só muita disposição, mas resiliência e entrega. Em muitos casos, a paciente precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhá-la e direcionar para o melhor caminho. Por exemplo, o tratamento deve ser clínico, cirúrgico, por onde vou. Enfrentar o tratamento, especialmente submeter-se a um procedimento cirúrgico, é um dos atos de maior vulnerabilidade dentro de todo o processo de cuidado com a endometriose. E torna-se, no final, um dos atos de maior coragem e força na jornada dessas mulheres. E para começar esse último e tão especial bloco, eu vou convidar uma paciente muito especial para nós. Algelaine, conte um pouquinho da sua história de força nessa jornada com a endometriose. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo espaço de fala e dizer que eu me senti muito representada aqui no dia de hoje. Eu queria contribuir um pouquinho e trazer para vocês um pouco da minha história. Vou tentar ser breve, prometo. São muitos obstáculos e muitos desafios para eu compartilhar. A minha história com a endometriose, ela começa muito parecido com o que a gente já ouve, né? Diagnósticos tardios, muita dor. E eu levei muito tempo para conseguir ter o meu acalento. Então, foram em torno de 9 anos para eu conseguir. Fui diagnosticada já com uma endometriose bem severa e precisei passar por um procedimento cirúrgico. E, naquele momento, eu tinha toda uma ideia que a endometriose ia ser curada naquela cirurgia. E todas as minhas dores iam acabar ali. Tudo o que eu sentia já não viria mais a acontecer depois da cirurgia. 1 ano e meio depois, todos os sintomas voltaram, ainda piores do que antes, e eu precisei passar de novo por outra cirurgia. Dessa vez, a cirurgia foi um pouco mais complexa do que a primeira, precisei de outros profissionais, e a minha surpresa é que, no 5º pós-operatório, eu tive uma complicação e precisei voltar para o centro cirúrgico. E aí, isso faz tanto tempo para mim, assim, depois de tanta experiência, que eu precisei revisitar esse lugar para trazer aqui para vocês. E eu lembro que foi um momento de maior vulnerabilidade que eu tive na minha vida. Foi o momento mais difícil diante de todos que eu presenciei. Mas foi ali que eu entendi por que eu tinha endometriose. Porque a endometriose ela trouxe para mim um propósito muito grande. E ali eu percebi que eu não tinha controle sobre a minha vida. Eu não tinha controle sobre nada do que estava acontecendo. E a única coisa que eu podia era confiar nos profissionais que estavam ali comigo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me entreguei e confiei. E hoje eu tenho uma equipe multi com quem eu acompanho. Posso compartilhar com as minhas pacientes essa experiência e dizer para vocês que a força para vencer a doença é entender que nem sempre a cirurgia é a cura, mas a cura está dentro de cada uma de nós todos os dias. Então, todos os dias eu busco a cura dentro de mim. Hoje, eu sou paciente de endometriose, faço o meu tratamento clínico, tenho ainda um caminho enorme dentro dessa jornada, mas uma coisa eu aprendi, que a força ela está aqui. E eu encontro na Ju, eu encontro na Ju Grop, minha nutricionista, eu encontro no Dr. Alexandre, Dr. Tomil, que hoje me acompanha, eu encontro neles. Força para passar para vocês e dizer que tudo que a gente vive vem e vai, mas a gente precisa olhar para o lado positivo. E aí quem está em casa vai falar assim, como você pode dizer que existe algo positivo no meio do sofrimento? E eu posso garantir para você, ele existe. Quando a gente passa por algo, a gente consegue voltar para trás, reviver aquilo e olhar de maneira muito positiva. Então, se eu posso deixar um recado aqui para todas as mulheres com endometriose que estão assistindo, é que ela nos tira muitas coisas.
elas nos tiram muitas possibilidades, mas ela nos traz muitas coisas também. Aprenda a ressignificar cada uma das coisas que a gente tem vivido. É isso. Uma salva de palmas. Todo mundo emocionado aqui. E, na verdade, nessa introdução com a sua história, você já até acabou respondendo uma primeira pergunta que eu ia fazer, que era como acolher essa vulnerabilidade e transformá-la em combustível de força para enfrentar o tratamento. E você já usou aqui os exemplos, né? Contar com toda essa rede de apoio, com profissionais dedicados e que possam te trazer toda essa tranquilidade, força para enfrentar a jornada que não acabou com os procedimentos por os quais você já passou. Sim, se eu pudesse complementar, Gil, Sim. Eu digo que quando a gente encara o diagnóstico de endometriose, a gente não imagina a jornada que a gente vai passar. Mesmo sendo enfermeira e tendo experiência com pacientes com endometriose e em outras situações, eu nunca imaginei que eu fosse passar por tudo que eu passei. Mas saber que a gente tem uma equipe preparada, médicos ginecologistas que conhecem a doença, que foi o maior diferencial no meu caso, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos da dor, radiologistas especialistas em acompanhar essas mulheres, proctologistas totalmente dedicados à abordagem intestinal nos casos que são necessários. Ter essa possibilidade é um diferencial muito grande. A mulher com endometriose tem que entender que ela é multi, né? Não são só os fatores que são multis para que a gente tenha endometriose, mas que nós somos multi. E não é errado se colocar no lugar de fragilidade e entender que a gente precisa da ajuda deles.